29. Provérbios quer dizer dito sábio, palavras de sabedoria, não é? E a grande maioria dos provérbios foi escrito por Salomão, que era o filho de Davi, e que foi aquele homem que ofereceu 1000 holocaustos. Então Deus aparece a ele e diz: olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí ele vai pedir a Deus um coração entendido, um coração sábio para ajudar as causas do seu povo. E Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão, que deu a ele não somente sabedoria, mas deu riquezas e honras. Amém. E foi justamente Salomão que escreveu o texto que nós vamos dele tirar uma reflexão nessa noite. Provérbios capítulo 29, versículo 23, está escrito assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem, e o que é a soberba? É a altivez de espírito, é o orgulho. Salomão está dizendo que o homem que é soberbo, presunçoso, aquele homem que tem altivez de espírito, arrogância, certamente será abatido. Se você ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, assim como Isaías, capítulo 14, os textos fazem menção ao anjo querubim, o querubim ungido, o aferidor de medidas, um querubim que era perfeito nos seus caminhos, andava entre as pedras afloreadas, cintilantes, era uma classe única dos anjos de Deus, se destacava pela sua formosura, pelo seu resplendor, pela sua beleza. Mas o texto diz: perfeito era nos teus caminhos, desde que fosse criado, até que achaste iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, encheu o seu interior de violência. Então, ao observar a sua beleza, a sua formosura, ele passa então a desejar ser semelhante ao Altíssimo. Então ele vai dizer: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E aquela soberba vai provocar a sua própria queda, a sua própria ruína, a sua própria destruição. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O humilde é aquele que reconhece a sua limitação. O humilde é aquela pessoa simples, que reconhece que precisa da ajuda dos outros. E é este humilde que reconhece as suas limitações que obterá honra. Então perceba que Salomão diz duas verdades: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos, por favor, vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez, porque somos privilegiados em estarmos na tua casa, e agora, meu Deus, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo se apodere de mim nesta hora, transmitindo à tua igreja aquela que é a tua vontade, meu Deus, aquela que é a tua palavra. E o Senhor abra o nosso coração para compreendermos aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Que o Senhor trabalhe no nosso espírito, no nosso coração, que o Senhor trabalhe no nosso ego, tirando dele tudo aquilo que não provém de ti e colocando a essência do caráter do teu Filho em nós, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Senta aí no seu lugar, por favor. O orgulho, a prepotência, a altivez de espírito
arrogância tem sido a origem da queda de muita gente. Pessoas que começaram com simplicidade, pessoas que começaram humildemente, com zelo, com dedicação, até buscando a Deus, consagrando as suas obras ao Senhor, mas que ao experimentarem o sucesso, ao atingirem as suas metas, alcançarem os seus objetivos, ao pegarem o diploma, alcançar a promoção, ganhar um pouco a mais, quando percebe-se que as coisas conspiram ao seu favor, de modo que alcançou uma estabilidade, foi aprovado pelas pessoas que estão ao seu redor, a pessoa percebe que realmente ela está acima da média, então ela perde aquela simplicidade, ela perde aquela humildade, ela perde aquilo que ela tinha como virtude, e então começa a agir com uma certa arrogância. É quando ela olha os outros de cima para baixo, é quando ela se acha um exemplo a ser seguido, é quando ela olha para aquilo que ela fez, para aquilo que ela conquistou, e de fato ela consegue imaginar-se acima dos outros, ela adquire um senso de superioridade, a ponto de desdenhar dos outros que fazem aquilo que ela faz, a ponto de estar sempre se comparando àquele que faz um trabalho semelhante e considerando sempre melhor. Fica com o espírito altivo. As coisas só deram certas porque eu cheguei. Só aconteceu da melhor maneira porque quem fez fui eu. É graças a mim que a empresa cresceu. Eu sou o melhor filho dos nossos pais. Eu sou o melhor profissional do ramo. Eu sou o que o mercado tem de melhor. Ninguém tem a minha competência. Ninguém consegue produzir como eu produzo. Ninguém vende mais do que eu. Ninguém consegue se assemelhar ao que eu faço. E a ideia de Salomão no texto é mostrar que esse tipo de ação, de conduta, de gesto, ele precede a uma queda, a uma ruína. Por isso que ele está dizendo que a soberba do homem, o orgulho, a altivez do espírito o abaterá. Quando ela perde a simplicidade, perde a humildade, e ela começa a se vangloriar, ostentar os seus resultados, ela começa a se sentir acima dos demais, o próximo passo é a queda, é o abatimento. Porque em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz o texto que Deus, ele resiste ao soberbo, ele se opõe ao soberbo, mas ele dá graça àqueles que são humildes, ele dá graça àqueles que são simples. Provérbios 18, 12 diz que diante da honra vai a humildade, a simplicidade. Então Deus, ele oferece uma resistência àquele que tem o espírito altivo, àquele que se julga acima da média, aquele que tem o senso de superioridade. E eu queria mostrar para você na palavra a história de um homem que ele começa a reinar com 16 anos de idade. E ele reina entre 52 a 55 anos em Israel. Esse homem, ele começa o seu reinado com simplicidade, com humildade, assumindo a sua dependência de Deus. Com 16 anos de idade, a pessoa é totalmente madura para assumir o poder de uma nação. Então, o que este rei faz? Ele vai buscar a Deus, ele
vai confiar em Deus, ele vai fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu quero que você vá comigo para o segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Ele era chamado, no segundo livro dos Reis, capítulo 15, de Azarias. E Azarias quer dizer, Jeová tem ajudado. Mas esse mesmo rei, no livro das Crônicas, ele é chamado de Uzias. E Uzias quer dizer, o Eterno é a minha força. Um homem pelo qual Deus de fato o ajudou. O homem que encontrou forças em Deus para se tornar bem-sucedido diante do imenso desafio de governar o povo de Deus. E Uzias, ele vai ser extremamente abençoado por Deus. Eu quero ler com você o versículo de número 1, está escrito assim, 2 Crônicas 26, 1. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. E este edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Versículo 3. E era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então presta atenção, ele fez o que era reto, não se desviou para a direita, não se desviou para a esquerda, porque ele era centrado naquela que era a vontade de Deus. A palavra diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Ele, como rei, ele sabe que ele tem uma constituição, ele sabe que ele deve zelar pela lei mosaica, ele deve se atentar à vontade de Deus revelada através dos escritos de Moisés, e ele se dispõe a buscar a Deus, ele se dispõe a agradar a Deus com as suas obras. Ele entende que o seu progresso, ele entende que o seu sucesso depende da aprovação divina. E se você observar o versículo de número 5, está escrito assim: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Agora presta atenção. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Por que Deus o fez prosperar? Porque ele se dispôs a buscar o Senhor. E aí a gente precisa parar e começar a pensar em algumas coisas aqui, porque Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade do rei era buscar a Deus, era procurar saber qual era a vontade do seu Senhor. E o texto diz: Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Vai ser buscando a Deus que ele vai se desenvolver, porque o significado de prosperar é desenvolver-se. E entenda, a Bíblia diz no Salmo 35, versículo 27, que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer de ver os seus servos se desenvolvendo como pai, como profissional, como ministro do Evangelho. Deus tem prazer de ver o homem sendo bem sucedido na missão que ele dá. Então, enquanto os dias buscavam a Deus, Deus o fazia prosperar. Deus fazia com que ele se engrandecesse, se tornasse um homem bem sucedido, porque Deus ama a prosperidade dos seus servos. Quando Deus chamou Josué,
no capítulo 1, versículo 8, depois de ter dito para Josué que Moisés havia morrido, Deus vai dar a Josué a difícil missão de introduzir a nação na terra que ele havia jurado a Abraão, Isaac e Jacó. E aí Deus vai dar a Josué a receita do progresso. Capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia, de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O que Deus faz? Deus condiciona o progresso de Josué naquela missão ao fato dele meditar de dia e noite e ter o cuidado de fazer conforme está escrito. Mesma coisa no Salmo 1, versículo 1, lembra? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, no qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então Deus gosta de ver aquele que ele escolheu, de ver os seus servos amadurecendo, se desenvolvendo, sendo um pai mais protetor, mais atencioso, sendo uma esposa mais dedicada, sendo um amigo mais fiel, sendo um servo mais prudente. E esse é o progresso que Deus quer para o seu povo. Então veja, enquanto ele se dispõe a buscar a Deus com simplicidade, com humildade, Deus o fez prosperar, porque diante da honra vai a humildade. Deus dá graça àqueles que são humildes. Agora veja o que está escrito no versículo de número 7. E Deus o ajudou contra os filisteus. Ele era chamado também de Azarias, que quer dizer Jeová tem ajudado. Os filisteus eram os inimigos mais temidos de Israel, e por várias vezes Israel pereceu diante dos filisteus. Em 1 Samuel capítulo 7, 20 anos eles ficaram oprimidos nas mãos dos filisteus. E olha o que está acontecendo. Deus está ajudando o rei Uzias contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, contra os meunitas. Ou seja, Deus olha para o rei com um coração humilde, apesar da pouca idade, era um homem simples, um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus, que buscava a Deus. Deus não somente o faz prosperar, se desenvolver, mas Deus dava a ele vitória contra os inimigos mais temidos. Entenda, Malaquias 1,6 diz: eu sou o Senhor e não mudo. O Deus de Uzias é o mesmo Deus que continua abençoando o seu povo e dando ao seu povo vitórias contra os inimigos mais temidos. Deus olha para o povo e diz: esse cara tem uma aflição grande, essa mulher tem uma preocupação grande. Os filisteus, só para você entender melhor, os filisteus normalmente eles tinham uma força superior ao povo de Israel. Era exatamente o gigante filisteu que amedrontou o exército de Saul. Os filisteus em várias ocasiões dominaram uma nação, e a única maneira de Israel vencer os filisteus era quando Deus os ajudava. E o texto mostra que Deus agia em favor de Uzias, Deus abençoava Uzias, cumprindo a promessa que ele fez em Deuteronômio 28:7, quando Deus disse: olha, os inimigos podem vir contra vós por um caminho, mas por muitos caminhos eles deverão fugir de vós. Deus era o Deus que guardava a nação de Israel, era o Deus que protegia a nação de Israel. Então, entre as nações, o que mais se falava era que Israel estava vivendo um período de prosperidade.
A nação estava sendo abençoada. Os inimigos que estavam ao redor, que faziam planos para tentar invadir Judá, invadir Jerusalém, eles já sabiam que teriam dificuldades, porque aquele rei que estava no poder, aquele rei que durante 55 anos governou a nação, era um homem poderoso, e Deus o ajudava. E se você observar o versículo de número 8, está escrito assim: e os meunitas e os amonitas deram presentes a Uzias. Por que os amonitas deram presentes a Uzias? Esses presentes eram impostos, porque eles não conseguiram dominar o território. Você sabe que numa guerra, o reino perdedor era obrigado a servir o reino vencedor. Então os povos inimigos eram obrigados a pagar impostos a Israel, porque eles pereceram nas batalhas. Agora olha que coisa interessante no versículo 8: e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O seu renome foi espalhado, por quê? Porque ele se tornou um homem poderoso, respeitado, bem visto. O rei Uzias vai se tornar um herói nacional, um exemplo de administração. Quando a palavra fala de renome, está falando de popularidade. Está falando de uma pessoa que é conhecida, que todos sabem quem ela é. Se você ir na Praça da Sé, se você for na televisão, no rádio, e falar o nome de Rodrigo Basílio, você vai falar: quem é esse cara? Nunca ouvi falar. Quem é Rodrigo Basílio? O cara do passado? Ninguém. Agora, se você falar Neymar Júnior, se você falar Pelé, essas pessoas têm renome, elas são conhecidas por todas as pessoas, desde o menorzinho até o mais ancião. Se você pronunciar o nome desta pessoa, certamente as pessoas vão saber quem é. Por quê? Porque eles têm renome. Então imagine você, as pessoas falando de Uzias. Olha, Israel nunca teve tão bem. Por quê? Porque o rei é um homem de Deus. O rei é um homem sábio. O rei é vencedor. Não há inimigos que façam Israel perecer. Todos os inimigos que se levantam contra Israel perecem, padecem, porque Deus ajuda o nosso rei. Uzias, imagine você, os filhos dizendo: pai, quando eu crescer eu quero ser que nem Uzias. Imagine os homens dizendo: olha, o nosso maior exemplo de cidadania é Uzias. Com 16 anos de idade ele assume o poder de Israel e ele consegue fazer a nação prosperar, ser abençoada. A bênção de Deus na vida de Uzias vai ser em todas as áreas. Olha o que está escrito no versículo de número 10, está escrito assim: também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. E aí você deve pensar que naquela época, das principais fontes de renda de uma nação era exatamente o resultado do plantio, da agricultura. O trigo, o mosto, o azeite estava produzindo em abundância, os armazéns estavam sendo lotados, havia muito gado, a pecuária era totalmente abençoada, havia carne de sobra, havia lãs nas ovelhas para serem comercializadas, os leites que eram extraídos das vacas, a terra produzindo de maneira abundante. Por isso que o escritor diz que ele era amigo da agricultura, ele era um investidor, um cara que durante o seu reinado poucas vezes Israel produziu tanto. Por isso que ele vai se tornar um homem bem visto, um homem popular, um homem admirado, um exemplo de liderança. Aí se você observar aqui no final do versículo de número 15, está escrito assim: e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou
ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou muito forte. Quem foi que ajudou o rei a prosperar? Deus. Quem foi que ajudou o rei a vencer as batalhas contra os inimigos? Deus. Quem foi que ajudou o rei a ver a agricultura abençoada, a pecuária abençoada? Quem foi que preparou tudo para o rei? Deus. Quem fez com que Uzias tivesse renome? Quem transformou Uzias num homem bem-sucedido? Deus. Quem fez com que sua fama se espalhasse por toda a terra? Deus. Ele contava com a ajuda de Deus para tudo. Ele vai experimentar o sucesso, a vitória, o progresso. Dali um tempo, os anos vão se passando, ele percebe que todas as áreas do seu reinado, todos os ministérios, tudo que ele colocou as mãos, tudo que ele planejou fazer, deu certo. E glória a Deus por isso. Deu certo, ele alcançou o progresso. O problema é que às vezes a origem dos tropeços, das derrotas, dos fracassos se dá exatamente quando a pessoa alcança aquilo que ela buscava. Vá comigo para o livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo de número 16. Olha o que está escrito no versículo de número 18. Você vai entender onde eu quero chegar. A pessoa termina a graduação, ela fez a pós-graduação, ela pegou o diploma, agora ela está em evidência, ela entra para o mercado de trabalho como um destaque naquilo que ela fez, ela está colhendo o resultado do seu investimento. Aquele cara, ele se tornou um exemplo por ter feito grandes negócios, por ter salvado a empresa da falência. É a pessoa que, onde ela colocou a mão, deu certo. Aquilo que ninguém conseguiu fazer, ela conseguiu. Então, ela passou a ser bem vista, admirada, uma referência no assunto. E muitas vezes, a pessoa esquece do começo de tudo. Ela não se lembra mais de quando ela não tinha nada. Ela trata aquelas pessoas que vivem atualmente a fase que ela viveu há alguns anos atrás, sem levar em consideração o momento difícil que a pessoa vive. Ela se torna altiva, ela se torna orgulhosa, e por causa daquilo que conquistou na vida, por causa do patamar que ela alcançou, de quem ela se tornou, ela permite que o orgulho entre no seu coração. Ela permite que se torne uma pessoa arrogante. Eu pedi para você abrir em Provérbios capítulo 16, versículo 18. O texto diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, antes da ruína vem a soberba, antes da queda vem a altivez de espírito. Ou seja, o que precede uma tragédia, uma ruína, é exatamente o orgulho, a prepotência, a soberba. E olha que coisa interessante. Um dia, um rei muito popular, muito conhecido, ele estava deitado e ele tem um sonho. E naquele sonho, ele viu uma árvore linda, gigantesca, que era tão alta que ela ia até o céu. E os seus galhos eram bonitos e grandes, de modo que os animais ficavam ao pé daquela árvore, aproveitando aquela sombra. Haviam ramos bonitos e grandes que os pássaros faziam ninhos, e toda a terra se alimentava do fruto daquela árvore, que era viçosa, que era bonita. E Nabucodonosor, daquele sonho que tem, ao observar aquela árvore tão bonita, tão grande,
céu e dá uma ordem para que aquela árvore fosse cortada e deixasse somente um toco. Aquela árvore seria arrancada, despedaçada, desfeita, e então perturbado ele acorda. E quando ele acorda, ele emite um decreto para que os magos, os sábios, viessem interpretar o seu sonho, mas ninguém pôde. E é então que Deus vai dar a Daniel, chamado Beltsazar, a oportunidade de interpretar o sonho de Nabucodonosor e lhe fazer um alerta, trazer um recado de Deus para ele. O Nabucodonosor, ele achava que todo o progresso da Babilônia era por causa dele, da sua força, do seu poder, da sua inteligência. Porém, ele desprezava os necessitados. Então, quando Daniel vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel vai dizer para ele: a árvore é o Senhor, rei. E aquele vigilante que diz que aquela árvore será cortada, é um alerta que Deus está fazendo por causa do seu orgulho, da sua presunção, da sua soberba. Vá comigo aqui para o capítulo 4 do profeta Daniel. Avance algumas páginas aí, por favor. Daniel capítulo 4, eu quero mostrar isso para você. Daniel vai dizer para o rei: rei, você é a árvore. E aí Daniel vai fazer um apelo para o rei: rei, você precisa mudar, você precisa ser diferente, você não precisa ser tão altivo assim, não tem por que ser tão orgulhoso desse jeito. Capítulo 4 de Daniel, versículo 27, olha o conselho que Daniel dá: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Agora presta atenção: ao cabo de 12 meses, ele sonha, e aí Daniel interpreta o sonho, dando a entender que aquilo era um recado de Deus, que confrontava a sua soberba, porque Deus resiste ao soberbo, porque a soberba precede a ruína. Então Daniel está falando: rei, você precisa mudar, mude as suas obras, abandone esses hábitos, se arrependa dos seus pecados. Vão se passar 12 meses. Por que passam-se 12 meses? É Deus dando tempo para ele rever os seus conceitos. Mas ele não muda, ele não deu atenção ao conselho de Daniel. Aí olha o que vai acontecer. Versículo de número 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: presta atenção, as palavras do rei revelam a maneira que um soberbo age. Ele atrai para si toda a glória. O orgulhoso normalmente, ele assume o protagonismo de tudo, como se só funciona se ele tiver, como que só deu certo porque foi ele que fez, como se ele fosse superior e tudo que foi feito só aconteceu porque veio dele. Olha as palavras do rei, versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ou seja, eu fiz com a minha força para a minha glória. E o que é isso? Soberba, arrogância. Eu tenho certeza que por mais que ele tenha trabalhado para que aquilo acontecesse, outras pessoas o ajudaram a fazer. O soberbo é aquele que só reconhece o que ele faz. O orgulhoso é aquele que para ele é só as suas obras que importam. Agora presta atenção, ele mal tinha acabado de falar, vem o juízo de Deus sobre a vida dele, porque a soberba precede a ruína. Versículo de número 31 diz assim: ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, a casa caiu. Tudo que ele sonhou
O que Daniel interpretou no sonho dele vai acontecer agora. Porque desceu um vigilante do céu mandando cortar a árvore, agora ele ouve uma voz que vem do céu, passou de ti o reino. Aí veja, versículo 32. E será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ou seja, uma palavra de juízo sobre o rei. O rei, eu te fiz sonhar, eu falei do seu orgulho, você não mudou, agora chegou a hora do juízo. Passou de ti o reino, você vai comer como os bois. Olha o versículo de número 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então entenda, por que caiu o orvalho sobre ele? Porque ele perdeu o palácio, não tinha moradia. Cresceu o cabelo, ficou cabeludo, barbudo, cheirando mal, as unhas grandes, e quem olhava para ele não acreditava que era um rei. Passou a viver como um andarilho, passou a viver como alguém que não tem moradia, porque a soberba precede a vergonha, a ruína, a humilhação. Agora, o rei perdeu tudo, vive numa condição de rua, perdeu sua dignidade, perdeu o respeito, perdeu tudo que havia conquistado. Por quê? Por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, por causa da sua prepotência. E aí a gente pode começar a fazer algumas aplicações, porque, irmãos, você não é aquilo que você acha que é, você não é tão bom como pensa ser, você não tem a sabedoria que você diz ter, você não é tão eficiente, não é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, não. Se o teu coração está altivo, se você tem sido orgulhoso, soberbo, arrogante, se você tem o hábito de comparar o que você faz com o que os outros fazem, você precisa tomar cuidado, porque normalmente assim nós pensamos, ele está pregando lá, mas eu acho que eu prego aqui. Cara, ela está cantando, mas ela não sobe o tom no tempo certo. Eu acho que eu sim cantaria melhor. Ele produz assim, ele vendeu tanto. Ela fez escova, mas a escova que eu faço fica muito melhor. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele faz um alerta acerca das pessoas que elogiavam a si mesmas. Entenda, o que é o orgulho? O orgulho é o conceito exagerado que a pessoa tem de si mesma. Ela olha para aquilo que ela faz, ela olha para si, para a obra das suas mãos, sempre com exagero no seu conceito. Paulo vai dizer, olha, nós não ousamos a nos comparar com aqueles que a si mesmos se elogiam. 2 Coríntios capítulo 10, vai comigo até lá. 2 Coríntios capítulo 10. Olha o que está escrito no versículo 12. Por que Paulo vai dizer isso? Porque na igreja de Corinto havia um péssimo costume, entenda. 1 Coríntios 12, 7 diz que Deus dá o dom a cada um para o que é útil. Tudo que Deus me dá de dons, o que Deus te dá de dons, não é para benefício próprio, não é para ostentação pessoal, não é para nossa glória. Tudo que Deus nos dá de dons é para benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas o que as pessoas fazem? Elas assumem o senso de superioridade, como se o pregador que prega com mais argumentação, com mais base bíblica, fosse melhor, mais especial do que aquele que não tem este dom.
Presta atenção nisso. Aqui, nesse lugar, todos nós pertencemos ao mesmo corpo. E ninguém é superior a ninguém, independente de qual seja a posição ou o dom que recebeu de Deus. Por isso que Paulo, e eu cito sempre esse texto de Filipenses 2, a partir do 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Paulo está dizendo isso para dizer, ó, de sorte que vocês tenham o mesmo sentimento que Jesus teve, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ele abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, ele foi obediente até a morte, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O único que poderia dizer, eu sou Deus, eu sou Senhor, eu criei tudo isso, antes de tudo ser criado, eu já existia, mas ele não faz isso. Ele se coloca na mesma posição dos homens pecadores, com humildade. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade. Diante da honra vai a humildade. A sequência do texto de Filipenses, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Primeiro ele se humilhou, ele se comportou como um ser humano, esvaziou-se a si mesmo. Ele disse para os seus discípulos, presta atenção, as obras que vocês fazem serão iguais e até maiores do que a minha. Humildade. Em João 3,26, os religiosos tentaram despertar ou ferir o orgulho de João Batista. Falaram para ele, olha, sabe aquele que você batizou e disse ser o Messias? Ele está batizando lá, e as multidões estão indo a ele. Ô João, ele está batizando mais que você começou faz tempo, ele começou agora, mas já batiza mais que você. Aí João no capítulo 3, versículo 30, ele vai dizer assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque João não era orgulhoso. Então o que Paulo está querendo mostrar aqui? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, está escrito assim, porque não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, que se louvam a si mesmos. Qual é o significado de louvor? Elogio. Paulo está falando de pessoas que se elogiam. Eu sou bom, você viu como eu cantei, que atmosfera boa na igreja? Você percebeu quando eu preguei, todo mundo bateu palma, disse glória a Deus? Você percebeu que sempre quando eu começo a fazer a ação das pessoas é diferente? As pessoas se elogiavam. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento, não entendem nada. E é curioso essas coisas, porque as pessoas elas vão auto se promovendo. As pessoas, infelizmente, até na obra de Deus, estão preocupadas com status, com fama. Se eu falar que sou pastor, eu vou ser só mais um, já sei, vou virar apóstolo. Porque se falarem que é um apóstolo, pode ser que, as pessoas já... E as pessoas se promovem, porque estão atrás da sua própria glória, porque estão querendo buscar a sua própria honra. Aí veja o que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 17. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, muito detalhe, eu posso ter um conceito acerca de quem eu sou, eu posso ter um conceito acerca do meu ministério.
Você pode chegar para mim e falar: pastor, o senhor é bom, pastor, gosto da sua pregação, pastor é bonito, pastor é isso, aquilo, pastor é legal, inteligente, olha isso. O conceito que você tem em relação a mim, o conceito que eu tenho em relação a mim, aos olhos de Deus, não presta para nada. Porque eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Por isso que você não deve se empolgar com elogios. Por isso que você não deve ficar impressionado quando as pessoas reconhecem o que você faz. Quando as pessoas dizem que você é eficiente, que você é bom, você é um excelente servo. As pessoas veem o que está diante dos olhos. Deus olha para o coração. Não importa o que Deus pensa ao meu respeito. Importa o que Deus acha de mim, o que Deus diz que eu sou. O louvor que eu quero receber, o elogio que eu quero receber, não é de homens, mas é de Deus. Então, ele está dizendo: olha, bem-aventurado é aquele a quem Deus louva. Qual é o problema de Corinto? Orgulho, soberba. Talvez você até esteja pensando: pastor, mas o que Uzias tem a ver com tudo isso? O rei Nabucodonosor, por causa daquilo que construiu, vai viver uma grande ruína. A igreja de Corinto era uma igreja que as pessoas ostentavam o dom que havia recebido do Senhor. E Paulo está repreendendo os cristãos de Corinto, dizendo: olha, aquele que se elogia, aquele que louva a si mesmo é ignorante, não entende nada. O rei Uzias, que foi ajudado por Deus, que tinha Deus como a sua força, aquele rei que prosperou, que recebeu a ajuda de Deus para vencer os inimigos, aquele homem de renome, aquele homem que era amigo da agricultura, no qual a sua fama se espalhava por toda a nação, ele permitiu que o orgulho entrasse no seu coração. Ele permitiu que a soberba, a arrogância entrasse no seu coração, e o texto diz que ele se exaltou. Volta lá para o segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Olha o problema da soberba. Versículo 16. Capítulo 26, versículo 16. Diz assim: mas havendo-se já fortificado, fortalecido, conquistado, crescido, desenvolvido, prosperado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Sabe, a pessoa entra na igreja: pastor, sabe o que é? Pastor, estou desempregado há 2 anos, eu pago aluguel, pastor, está difícil, porque eu tenho 2 filhos, eu não vou buscar Deus, eu vou orar, Deus vai mudar. E a pessoa vem quarta, sexta, domingo, e ela ora, ela clama, de repente a porta se abriu, ela conseguiu um trabalho, aí melhorou no trabalho, ganhou um pouco mais, foi promovida, cresceu, Deus foi dando oportunidades, a pessoa vai tendo uma mudança na sua vida, de repente, aquilo mexe com ela, o coração dela já não tem mais aquela mesma simplicidade dos dias em que ela chegou, porque agora ela é boa, porque agora ele virou chefe, é o comandante da seção, e o coração começa a se exaltar, o coração começa a dizer: você é bom demais, as pessoas estão todas aprovando você, e você é a diferença, ninguém faz o que você faz, ninguém é tão bom como você, e aquela pessoa humilde, simples, que estava ali buscando, de repente, sou bom mesmo, se não fosse eu, né? A pessoa entra na igreja com doença, com dores, com traumas, com complexos, casamento destruído, filhos rebeldes, totalmente perdida, com a vida bagunçada, e ela vem na simplicidade, disposta a ouvir, querendo aprender, ouvindo aconselhamentos, louvando a Deus, ouvindo a palavra. De repente a vida dá um up, as coisas mudam, ela progride, ela prospera, ela começa a ter um pouquinho a mais, e as coisas começam a ficar boas para ela, aí o coração se exalta, aí aquela simplicidade vai embora. E veja, quando o coração dele se exaltou, versículo 16, mas havendo-se já fortificado,
exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Transgrediu contra o Senhor seu Deus. A soberba precede a ruína. Ele se exaltou, permitiu que o orgulho entrasse no seu coração. Ele se corrompeu contra Deus. Só que está uma coisa curiosa, porque se você observar a sequência do texto, o gesto de Uzias era para oferecer honras a Deus, porque ele vai até o templo queimar incenso. Só que entenda, queimar incenso no templo era um ofício sacerdotal que Deus concedeu apenas aos descendentes de Arão. Não era qualquer homem que poderia ir até o templo queimar incenso. Havia uma lei para isso, havia um decreto. Era um ofício exclusivo dos descendentes de Arão. Só para te mostrar, deixa eu marcar essa página, põe um dedinho aí, Números capítulo 16, rapidinho, só para você entender a mancada que o rei Uzias vai dar. Números capítulo 16, versículo 39, está escrito assim: e Eleazar o sacerdote tomou os incensários de metal e trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Como o Senhor tinha dito pela boca de Moisés. Capítulo 18, aí de Números mesmo, versículo 7. Capítulo 18, versículo 7, diz assim: mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isso administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Então, quem tinha o privilégio de ir até o incensário e queimar incenso ao Senhor? Os sacerdotes descendentes de Arão. O rei não tinha autoridade para isso. O problema é que o orgulho, a prepotência e a arrogância dá às pessoas a autoridade que ela não tem. Aquele senso de superioridade faz com que a pessoa ache que ela está acima da lei, acima das ordenanças divinas. Então o que o rei Uzias vai fazer? Ele vai até o templo queimar incenso. E quando o sacerdote Azarias o repreende, presta atenção, porque Azarias, ao ver isso, Azarias vai dizer ao rei: a ti não compete queimar incenso, você não pode fazer isso, rei. O rei, sai daqui, pelo amor de Deus, vai embora, pelo amor de Deus, porque esse é um ofício dos descendentes de Arão. Acompanhe comigo, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo de número 16, lá no finalzinho. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele não podia fazer isso. Versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Azarias está falando: rei, a sua intenção foi das melhores, mas é só sacerdotes que podem fazer isso. E aí você deve entender que o orgulhoso não aceita ser contrariado. O orgulhoso dificilmente vai admitir o seu erro. O orgulhoso, ele quer que a sua vontade prevaleça acima de todas. Quando Naamã ele sai da Síria, ele vai até Samaria atrás de Eliseu, Eliseu vai dizer para ele o que é que ele precisa fazer para
para ser curado daquela lepra. Vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Como é que Naamã manifestou o seu orgulho? Quando ele disse, olha, existem rios em Damasco que as águas são muito melhores que as águas do Rio Jordão. Existe lá o Abana, o Farpá, que são muito melhores. Eu vou mergulhar no Rio Jordão. E ele estava disposto a voltar, até que ele vai ser repreendido pelo seu servo. O orgulhoso dificilmente admite que está errado. O cara está fazendo lambança, está fazendo escolhas erradas, está fazendo tudo que é contrário à vontade de Deus. E aí Deus, com a sua bondade, levanta um profeta para dizer, está errado, não é desse jeito. Mas o orgulhoso, ele procura subterfúgios, ele quer encontrar algum argumento que justifique as suas ideias, porque ele é orgulhoso. Daniel foi até o rei Nabucodonosor para dizer, o rei, você está soberbo demais, cara, você está presunçoso. O rei, olha, a árvore é você. E o mensageiro mandou cortar. Se arrependa, abandone a sua iniquidade. E o rei não deu a mínima para ele. Agora o profeta Azarias está repreendendo Uzias. O que Uzias deveria pensar? Você tem razão, eu não deveria fazer isso. Eu acho que eu me empolguei com o meu poder. Uzias deveria pensar, olha Azarias, a minha intenção não foi essa não. Mas ele ficou indignado com o profeta. Olha o que está escrito aqui no versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Por que Deus mandou Azarias dar? Para evitar isso. Por que Deus mandou o Azarias repreender o rei? Para que o rei caísse em si. Mas ele se indignou, porque alguém chegou para ele e disse, você está orgulhoso, você está soberbo, você está arrogante, esse ofício não é seu, quem tem que fazer isso é o sacerdote. Como que eu posso fazer isso? Pum, saiu a lepra na sua testa. Quem foi que fez com que ele ficasse leproso? Quem fez a lepra sair na testa dele? Foi o diabo? Não. Olha o texto, versículo de número 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o feria. O Senhor, por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, porque Deus se opõe aos soberbos, porque a origem da queda, o pecado começa exatamente nas regiões celestiais. Então quando Deus olha para um soberbo, para um arrogante, para um prepotente, Deus olha para alguém que carrega a síndrome de Satanás, a síndrome de Lúcifer. Quando Deus olha para alguém soberbo, Deus está enxergando o diabo. Quem foi que feriu Uzias? Foi Deus, porque a soberba precede a ruína. Olha como ele vai terminar os seus dias, versículo 21. Assim ficou o leproso rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Não era para terminar assim. Ele era rei, Deus o fez prosperar, Deus deu vitória contra os inimigos, ele era amigo da agricultura, um homem de renome, um homem conhecido. Mas olha como é que vai terminar a história do cara, porque ele não reconheceu o seu orgulho. Talvez Deus te trouxe aqui para trabalhar no seu espírito. Para de achar que você é bom, porque você não é. Para de achar que você é o responsável pelo teu sucesso, porque não é. Se Deus não for conosco, meu irmão, nós vamos perecer. Isaías 64, versículo 6 diz que a melhor das nossas obras, a justiça do homem, é como trapo de imundícia. Quando nós fizemos aquilo que é mandado, nós somos inúteis. Você não tem motivo nenhum para ser orgulhoso, você não tem motivo nenhum para ser soberbo. Dessa terra, dessa vida, nós não vamos levar nada, nós dependemos de Deus para tudo. Glória a Deus. Quando Nabucodonosor
Nabucodonosor, ele reconheceu, ao olhar para si, se ver barbudo, cabeludo, com as unhas grandes, boiado, ele entendeu quem é responsável pelo progresso do homem. Ele entendeu quem é digno de ser reverenciado, quem é digno de receber louvores e honras. Vamos voltar aqui para Daniel capítulo 4 para a gente ir concluindo. Livro do profeta Daniel capítulo 4. Porque quando Nabucodonosor tem um sonho, aquela árvore é cortada no toco, mas não é cortada da raiz. Ou seja, haveria um novo crescimento, haveria uma restituição, uma restauração. Deus está tratando o rei. Capítulo 4 de Daniel, versículo de número 34. Está escrito assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Opa! No meio da sua ruína, da sua vergonha, da sua tragédia, que foi o resultado do seu orgulho, ele caiu em si. Ele parou e começou a pensar. E o que ele faz? Ele começa a louvar a Deus. Ele começa a exaltar a Deus. Ele começa a falar acerca do seu Criador. Aí veja o 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Nada. O conceito, o que ele está falando mostra que ele entendeu, porque nós aprendemos numa cultura, numa religiosidade, que nós crescemos que o homem é bom, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, você ordena, você faz isso, mas olha o conceito que a palavra de Deus tem da humanidade. Nós somos pecadores, falhos, merecedores da condenação. Se você olhar para as poucas coisas que eu tenho de bom em mim, você percebe que o que eu tenho de bom foi Deus que me deu. Mas se você tirar as virtudes que Deus me deu, vai sobrar uma podridão, um lixo humano igual a você. E por quê? Aonde é que está o motivo do orgulho? Onde é que está o motivo da soberba? O que Deus fez com Nabucodonosor? Colocou ele na sarjeta, no meio do nada, uma vida de desonra, de vergonha, para que ele aprendesse a reconhecer o que ele recebia de Deus, para que ele aprendesse que a força só existe em Deus, que o poder só existe em Deus, que virtudes existem em Deus, é Deus que faz o seu povo prosperar. Agora, ele está reconhecendo, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, que tempo? O tempo em que ele reconheceu a grandeza de Deus, o tempo em que ele aprendeu a reverenciar a Deus, o tempo em que ele entendeu que só existe um que é digno de adoração. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Versículo 37, a lição que ele aprende: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele reconhece quem Deus é, ele reconhece o que Deus faz, ele entendeu que ele só pôde chegar a ser alguma coisa porque até o ar que ele respira, quem dá é Deus. Humildade. Diante da honra, vai a humildade. Não foi isso que nós lemos lá no início? Volta lá para Provérbios capítulo 29 para a gente concluir.
Provérbios capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que aconteceu com Nabucodonosor na sua soberba? Foi abatido. O que aconteceu com Uzias na sua soberba? Foi abatido. O que aconteceu com o querubim ungido na sua soberba? Foi abatido. Quando Nabucodonosor se tornou um homem humilde, quando ele reconheceu a sua limitação, a sua fraqueza, a sua dependência de Deus, ele obteve honra. Deus devolveu o reino para ele. Deus fez com que ele voltasse, porque aquela árvore foi cortada no tronco, porque Deus já estava mostrando através daquele sonho, que depois daquele período de dificuldade, ele voltaria a crescer. Meu irmão, o que Deus quer é olhar para mim e para você e ver em nós a mensagem que Jesus disse em João 15: sem mim nada podereis fazer. O que Deus quer, Senhor, para mim crescer como pai, para mim crescer como mãe, para mim crescer como cônjuge, para mim evoluir profissionalmente, para o meu ministério se desenvolver, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não for conosco, como disse Moisés, não nos faça sair daqui. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, para fazer tudo aquilo que temos que fazer no nosso dia a dia. É isso que Deus espera de nós e de você. Vamos ficar todos de pé, por favor.